pés na primeira onda, abriu os braços devagar e se entregou ao vento. O sol veio avisar que de noite ele seria a lua pra poder iluminar a Ana, o céu e o mar, sol e vento, dia de casamento, vento e sol, luz apagada num farol, sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Ana aproveitava os carinhos do mundo, os 4 elementos de tudo, deitada diante do mar, e apaixonado entregava as conchas mais belas, tesouros de barcos e velas que o tempo não deixou voltar. Já se viu um mar apaixonado por uma menina que já conseguiu dominar o amor. Por que que o mar não se apaixona por uma lagoa? Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar. Ana, Mariana, histórias que nos contam na cama antes da gente dormir. Ana, Mariana, quando o sopro que apaga uma chama reacende o que for pra ficar. Entrar na água, o sorriso do mar, madrugada, se estende pro resto do mundo, abençoando ondas cada vez mais altas, barcos com suas rodas e as conchas que vêm avisar desse novo ano. Ana, Mariana, histórias que nos contam na cama antes da gente dormir. Ana, Mariana, todo sopro que apaga uma chama reacende o que for pra ficar. Ana, Mariana. Quando Ana entra na água, o sorriso do mar, madrugada, se estende pro resto do mundo, abençoando ondas cada vez mais altas, barcos com suas rotas e as conchas que vêm avisar desse novo ano. Ana, Mariana, histórias que nos contam na cama antes da gente dormir. Ana, Mariana, todo sopro que apaga uma chama reacende o que for pra ficar. Ana, Mariana, histórias que nos contam na cama antes da gente dormir. Mariana, todo sopro
11 horas e 40 minutos. A gente estava ouvindo Ana e o Mar... Com Teatro Mágico. Ana e o Mar com Teatro Mágico. Muito bem. Retornando ao segundo bloco do Paralelo 30 de hoje, quarta-feira, 5 de dezembro. Tá indeciso, Rafa. Retornamos ao segundo bloco e a gente está conversando aqui com Duke Orleans, que é integrante do Conselho Municipal de Política Cultural do município. Junto comigo, eu também sou. Eu sou suplente da Setorial da Música e o titular é o nosso queridão Digério. E o Duque está aqui hoje representando, né, o Conselho, e por óbvio que não só o Conselho, mas a comunidade artística cultural de Rio Grande, né, se comunicando com essa comunidade. E não necessariamente, né, do que essa pauta toca só nos artistas e nas artistas. Essa pauta toca em todo mundo. Acho que é importante que as pessoas assumam essa pauta como algo de si, né? Porque a gente está falando de cultura, né? É isso, né? E aí, quando a gente fala da cultura do município, né, no processo desse texto, eu falar assim, não foi nada fácil, porque a gente estava sendo constantemente ali lendo um pouquinho da setorial do outro, né? Isso. E aí tentando entender a demanda daquela setorial e da própria setorial, cada um representava, a gente colocando as demandas, né, colocando ali o que se necessitava também, as pessoas ouvindo, discutindo e aparando, né, um pouco dessas arestas pontudas, talvez assim, de coisas que a gente imaginava a necessidade de um aparelho novo para fazer exposições. Tá, mas será que a gente precisa disso? Será que não é melhor pensar numa outra relação, né? Então, claro, tudo isso foi sendo muito bem trabalhado e ajustado ali no material, nesse trabalho do Plano Municipal de Cultura, né? Então, eu acho que sim, a comunidade deve buscar saber sobre o que se trata, né? Então, hoje, né, nessa apresentação na Câmara para votação, às 14 horas, quem quiser estar presente para poder conversar um pouco mais com os demais conselheiros que estarão lá, com a própria Secretaria de Cultura, que vai estar com a sua representação ali também, conversar com seus vereadores para saber da parte deles também o que pensam a respeito, se leram um texto, que a gente vive às vezes isso, né? A gente tem todo esse trabalho, mas às vezes tu não tens as pessoas se dispondo a ler com calma, entendendo, né, tudo aquilo que foi elaborado. Então, importante aí para a gente ter essa noção. E comunidade, no geral, entender também que a nossa cultura ela é mutante, né? Ela é constantemente vive essa mutação de questões que vão sendo colocadas no nosso convívio social e que a gente vai se assimilando, vai se apropriando, vai mudando, vai questionando, vai transformando, e eu acho que é esse a grande potência também que quando a gente vai falar de cultura, a gente tem que estar um pouco aberto, né, para entender que tudo isso é uma coisa talvez até nova para muita gente pensar, né? Porque a gente acha, não, porque aqui a gente tem somente a cultura do gaúcho. Não, a gente não vive só a cultura do gaúcho, a gente está no litoral. Rio Grande tem N outras coisas além da cultura, né, do tradicionalismo, né? Mas também vive o tradicionalismo. Também vive, e também recebe pessoas de outros estados. E recebe de outros estados muito, também. Então isso é muito bacana para a gente também entender. E eu tenho colegas, né, do movimento tradicionalista que às vezes falam assim, como também o próprio movimento às vezes já vai sendo permeado também por influências, né? Certo, então na cidade portuária, né, sempre teve uma questão de multiculturalidade muito forte, muito né? forte. Recebe pessoas de todos os lugares. O que torna mais complexo até aquela questão da identidade cultural que a gente estava falando. Exato, porque a identidade cultural de Rio Grande ela é múltipla, ela é diversa. Exatamente. Né? E isso é interessante, porque no plano ele absorve todas essas variações culturais, né? E abre
a possibilidade democrática para acessar futuramente os recursos que vão ser disponibilizados, né? Então, por isso é importante também nesse processo, a gente quem trabalha, vive mais ativo, né, dentro do caráter da arte e cultura, ficar realmente atento ao que a Secretaria de Cultura tem exposto, né, nos seus canais de divulgação, né, para que a gente possa ter ali realmente esse conhecimento de quando, né, e como eu posso acessar essa possibilidade de expor o meu trabalho, de expor a minha comunidade, o meu grupo, o meu coletivo, enfim, né? Então... lembrando, a gente já falou em outros momentos aqui, mas é sempre importante lembrar que a Secult, acho que praticamente desde o seu início ali, né, um pouco depois, mas acho que dentro dessa gestão vem mudando algo que também era cultural, né, em Rio Grande, que enfim, vamos fazer um evento, vamos chamar fulana. Eu quero que a Deca venha cantar. Eu sou amiga, ou conheço, né, o trabalho do Duque, vou chamar o Duque. Né? Então, vem se desconstruindo essa lógica, né, e é processo, porque as pessoas ainda estão se adaptando, como funciona o edital, como eu me inscrevo, prazos, enfim, tudo que eu preciso enviar, para ser algo de fato democrático, né? Quantos artistas existem em Rio Grande que a equipe da Secult, ou qualquer equipe que seja, não tem conhecimento. Com certeza. Né? Então, dessa forma, acho que tu oportuniza, abre espaço, né, e deixa, né, o processo mais justo para que novos venham. O processo de burocratização possa parecer um pouco mais chato, né? Essa questão de participar digitais e tal. Só que é algo que tu faz em qualquer lugar, né? No Brasil todo para cima, assim, se tu for ver, né? Todo mundo participa de digitais, tem documentação necessária, né? Que vai participar. Só que é isso que a Deca falou, tu abre espaço, né? Tu democratiza, tu torna o processo igualitário, né? Para que todas as pessoas que queiram participar tenham chance, né? Então o pessoal vai se inscrever, como se dissesse, não é mais assim, tipo, vamos fazer aqui na coxa, né? Como tem aquela expressão, tipo, vou chamar qualquer um. Acho que era infelizmente e a gente tem muita arte na periferia aqui em Rio Grande, sabe? Tipo, Rio Grande é uma cidade extensa e que a gente acaba não tendo aqui, por exemplo, que no centro tu não tens noção do que está acontecendo no resto da cidade. Claro. Sabe? Tipo, e essas pessoas têm que ter oportunidade, né? Tem que oportunizar que elas possam chegar, né, nesses processos culturais aí no município e participar. Né? Legal. E é interessante isso, porque a gente vai mudando também a questão da cultura do entretenimento para uma política cultural. Ótimo, muito bom. Né? Porque assim, a gente vai vivenciar aí, talvez em período passado, muito mais essa cultura do entretenimento, que eu tenho que gerar um atrativo artístico, musical, teatral, para gerar visibilidade para aquilo que se... Numa grande feira, né? Não, uma vez no ano. A gente está falando de política cultural. E o que isso interfere diretamente? E aí a universidade, ela é protagonista nisso também. Né? Com certeza. Porque daí eu acho que há conjuga-se aí um elo, né, de relação fundamental para esse processo também, né? Porque a universidade, com ações de extensão, por exemplo, ela já atua muitas vezes nesse viés da arte, cultura e educação, né? E aí eu falo às vezes um pouco mais com a arte em primeiro lugar, porque eu acredito que é nela que a gente também tem esse viés, né, de uma sensibilidade, né, para poder trabalhar no geral com as pessoas também, né, de provocá-las também a uma perspectiva mais intimista, né, ou também de pertencimento ao local que a gente está. Então, nesse sentido, os projetos, né, que a gente também viabiliza, ou tem como ideia, por exemplo, quando ano passado, no Verão Cultural, se abriu pela primeira vez a possibilidade de ações de coletivos, foi incrível, sabe? Né? Foi fantástico, porque tu tinha um valor específico que anteriormente era para uma única atração e agora ela estava dissolvida ali num coletivo que poderia ter 8 pessoas. E estavam expondo seus trabalhos. Estavam promovendo um atrativo cultural dentro da comunidade ali, visitante, morador, passante, enfim. Né? Então, e dessa forma tu incentiva
o que já vem, né, quando tu disse lá no início, tu estava divulgando, né, o evento, e aí falou do camarim, claro. Né? Então, já vem acontecendo, e penso que naquele momento do verão passado é um incentivo, e é o papel né, da gestão, do Executivo Municipal, fazer, né, esse papel de incentivar e promover a autonomia, e que, enfim, os grupos, os indivíduos se tornem grupos, né? Se identifiquem, trabalhem juntos. Foi incrível, e vejo isso acontecendo muito, né? Do que tu no início do programa comentasse também dessa percepção, do quanto potencializa quando, né, se faz de forma coletiva. Pode parecer clichê, mas não é. Não, né? E talvez até não só um coletivo, né, da presença, né? Mas eu tenho usado um termo que é o conectivo, né? Bacana. Eu acho que a gente pode mudar talvez a relação de um coletivo para o conectivo, porque eu não preciso estar presente constantemente com o outro para produzir junto, ou para atuar dentro de um processo de transformação cultural que a gente está junto. Mas a gente tem hoje a virtualidade presente. Então, a gente não dissolve essa presença, a gente assume ela e tenta também trazer uma perspectiva cultural dela daqui para os anos seguintes. Sim. Tanto é que na aprovação do Plano Municipal de Cultura, o desdobramento seguinte dele é o Sistema Municipal de Cultura. E o que é o sistema? É um sistema de cadastramento justamente desses escondidos. Dos artistas, artesãos, músicos, atores, enfim, todas essas pessoas que habitam em Rio Grande, que produzem algo, né, dentro do caráter cultural, e que vão receber esse cadastramento futuramente, para que o município saiba quem habita aqui produzindo arte e cultura, né? E quem daqui também no município tem a necessidade de receber esses recursos que, né, virão. E também orientação de como participar desse processo. Necessário. Por isso que a aprovação do plano, né, hoje e a continuidade dele para o próximo ano implica nisso. Uma reunião, aproximação como um fórum. Nesse fórum, provavelmente, a gente está ainda pautando o que vai acontecer nele, mas provavelmente a questão da formação para acesso aos editais também, a formação para acessar o sistema, para se cadastrar também, né? Então, tudo isso tá vindo a partir desse processo que é longo, né? Não acontece assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legal apontar que as ações de política cultural, elas já vêm acontecendo, né, em vários cantinhos do município, né? A gente tem, por exemplo, o BGV Rolezinho, que é um projeto justamente de extensão. Ele vai descentralizar questões da cultura e promover naquela comunidade uma interação muito maior, né, com o pensamento crítico. E o resultado disso deu, há 2 semanas atrás, acho que foi, né, uma exposição no local desse trabalho. E fora isso, outros projetos, né? A gente tem do mercado público, por exemplo, que ali com o ensino começou como ocupação. Dessa ocupação surgiu um grupo. O grupo chegou num ponto em que eles mesmos identificaram que não dá mais o espaço físico porque querem mais, entende? Então, quando tem isso da própria comunidade dizendo, olha, aqui é ótimo, a gente se reuniu, a gente viu, conheceu, mas talvez o espaço já é mais para esse início. Agora a gente quer ser o panela de expressão, a gente quer continuar uma produção. E é interessante porque hoje, por exemplo, dia 5, está acontecendo na casa de uma das participantes da Bali, né? Um beijão para a Bali, e uma ação de colaboração para um forno que foi construído coletivamente também. Então, ela já está ganhando autonomia produtiva no ambiente dela com a cerâmica. Então, isso é política cultural também. Né? Que a gente vai desdobrando ações. Ensinou para como fazer, assumir aquilo como potência e agora estão reverberando com autonomia. Né? Então, eu acho que é um exemplo assim, pequeno, né, fechado, de uma ação que já vem acontecendo com essa perspectiva e do que isso pode reverberar
será no futuro também, em função dessa aprovação do plano hoje e das ações futuras, né, dentro da nossa comunidade de Rio Grande. E lembrando todo esse processo, né, enfim, do coletivo e do passar o conhecimento. E eu lembrei da incubadora Cultura Viva, né, que infelizmente não temos mais o investimento do governo, né, para que se mantivesse em Rio Grande, mas a proposta da incubadora era justamente essa, né? A formação, enfim, passar o ensinamento de como construir ou de como fazer, né, acontecer o seu objetivo, e não ficar naquela lógica paternalista, né? De eu sei o conhecimento, eu te, entre aspas, ajudo, né? E enquanto eu estiver aqui, tu consegue trabalhar. Era para subverter isso, né? Exato. Então, passava e as pessoas se autogestavam, se administravam, né? E isso segue acontecendo, e penso que não só em função da incubadora, mas também com a contribuição da incubadora Cultura Viva, isso se fortaleceu mais também, com certeza, aqui na né? região. Trouxe, porque é isso, a gente, como eu comentei, a cultura ela é mutante, né? Ela está em constante transformação. Então, se a gente também não se absorve dos elementos que estão presentes na nossa cultura, como isso, a questão da virtualidade, né? A questão dessa integração em grupos para poder trabalhar uma produção ou um aprendizado coletivo, né? E essas ações, elas não eram tão presentes em outro momento. Hoje elas estão aí, nos dando, explicitando para a gente o quanto isso potencializa as nossas ações, né? Como artistas, agentes culturais, né? Promotores da cultura, então produtores culturais, enfim. Então, eu acho que vale realmente essa atenção para o dia de hoje, cruzar os dedos, fazer uma pressão com os vereadores. Precisamos, né? Para a gente poder realmente ter a aprovação do nosso plano municipal de política cultural. Vamos repetir então, né? Hoje a partir das 14, a gente sabe ele pelo rito, né, da Câmara, geralmente a sessão de fato, né, as votações iniciam às 15, mas é importantíssimo que a gente esteja desde o início, até para acompanhar, né, daqui a pouco ali nas 14 horas algum projeto é tirado de votação, a gente não fica sabendo. Então, estar às 14 horas quando abre, né, a sessão, e com bastante determinação, paciência, né? Porque, infelizmente, por vezes essas manobras que a gente relatou aqui na época do sistema acontecem com frequência, né? E que o povo esteja cada vez mais atento e sabendo, né? E crítico, por favor, povo. Exato, sabendo, né? O que cada vereador ali, qual é o caminho de cada vereador e cada vereadora ali, se nos representam ou nos enrolam, né? Acho que, né? É por aí. Duque, muito gratos, com certeza, sempre pela tua presença aqui. Obrigado. E a gente reforça que queremos teu passe, né, Rafa? Vamos fechar um programa fixo, pelo menos, que esse homem, Rafa. Podemos fechar aí um programa ou dois, um mês, pra gente bater papo e discutir. Falar sobre cultura. Falar sobre temas mais diversos, porque cultura é um tema muito amplo, e tem né? Coisa, cara. E tem coisa, porque é isso, assim, né? A gente tem que estar envolvido em várias frentes, né? Tivemos agora o Encontros e Diálogos de Educação Ambiental. Isso. E foi muito bacana também poder vivenciar ali essa transformação cultural da aceitação da arte no ambiente científico também. Verdade. Né? Hoje nós temos aí um desdobramento da arte e educação ambiental, né? Trazendo o viés da arte também como um elemento que não só produz dentro desse caráter, né? Mas que também é uma ferramenta potente para a comunicação, né? Para comunicar realmente esses objetos científicos. Total. Então, eu tive ali, vi a experiência um pouco. Marina, minha filha, participou um pouquinho ali também. Incrível, né? Incrível. A instalação. E aí, só reforçar então aí para sábado, às 20h30 também.
Trispectros, Mostra dos Acadêmicos das Artes Visuais 2018, com vídeo-artes, vídeo-instalações, performances e instalações artísticas diversas. Coisa boa. Bem, vou deixar no ar aqui, hein, gravado, aí na FURG TV. Quem sabe para o ano que vem a gente começa aí um quadro fixo. Ano que vem, cultura, né? Não, já tá a gente fala ano que vem, né? A gente tem 2 semanas só de programação até o recesso, volta em janeiro, né? Não vou dizer pra gente sair correndo fazer um agora. Mas a gente podia voltar em janeiro aí com um programa, se organizar aí, né? Precisamos, Duque. Precisamos. Vai dizer que não no ar agora, pô, vou ter né? Que judiaria. Sacanagem. Não, mas pensa põe aí o like aí. Quem quiser topa aí ouvir essa voz. Vamos fazer uma enquete hoje. Larga um like lá no Facebook. Todo mundo quer, a gente não precisa perguntar. Todo mundo quer. Tá. Então, mas tá super. Acho que não. Super feito convite mesmo, tá? Ver como é que estão os teus horários. Mas a gente quer. Tá? Esse programa de hoje reprisa às 11 da noite. Dá pra ver ali no canal 15 da FURG TV, pela net, ou no streaming, no site furgtv.furg.br. E a gente volta na sexta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui nas emissoras. Até lá.